galera ligadinha aí no Goiás Bem no Enem. Você quer mandar bem no Enem? Então, vamos à aula de hoje. Trataremos nela sobre as variedades linguísticas. Lembrando que temos 3 habilidades da matriz de referência do Enem que tratam desse assunto. E sempre as provas do Enem exploram 2 ou 3 questões sobre esse assunto. Então vejamos. Variedade linguística é o modo pelo qual a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema. Essa diferença pode ser histórica, geográfica ou sociocultural. A língua não é única. O sistema linguístico abriga diversos ângulos na realização linguística. As diferenças na fala que se relacionam à idade, à região do país, à cultura e até mesmo ao estilo. Bem, agora vamos aprofundar esse conteúdo conhecendo os tipos de variedades linguísticas. Vamos lá. A primeira é determinada pelo fator geográfico, que são as variações geográficas. Então, a variação geográfica consiste nas diferentes formas de pronúncia, sotaques, de vocabulário e de estrutura sintática em razão da região geográfica em que a língua é usada, chamada também de variação diatópica. Bem, aqui é importante você observar que o mesmo produto, o nosso pãozinho francês, tão conhecido, ele ganha tantos nomes a depender da região. Pão francês, eu tenho pão de sal, tenho carequinha, cacetinho, pão massa grossa, pão careca, pão jacó, carioquinha. Bom, nós observamos que dependendo da região, o nome dado ao mesmo produto, isso está na base do vocabulário, se altera. A próxima variedade agora a ser tratada, ela é marcada pela época. Ela é a variação histórica da língua. Mostra-se, então, como a transformação da língua através do tempo. Surgem novas palavras, há também palavras que são abandonadas, né? Caem em desuso, criam sentidos diferentes, outras palavras, para o mesmo vocábulo, sentidos diferentes. Muda-se a ortografia, chamada também, né, de variação diacrônica. Lembram-se como é que se escrevia farmácia? Essa é a variação histórica da língua. Bom, as mudanças da língua podem ser percebidas com textos escritos ou textos falados em outras épocas. Essa, então, é a variedade histórica. Continuando, agora vamos falar da variedade social. Variação, então, social relaciona-se a fatores sociais, a grupos sociais, como idade, sexo, grau de escolaridade, grupo social de profissionais, etnias, enfim. Chamada também de variação diastrática, marcada pelas gírias, pelos jargões, pela linguagem popular, já que não são aspectos característicos de certos grupos, não é? Por exemplo, eu vou pensar na língua padrão. Eu vou pensar numa língua padrão que é usada numa situação específica de uso. Agora, nós vamos apresentar a variedade que nós chamamos de estilística, de situacional. Ela consiste no modo formal ou informal de falar ou escrever em uma situação de uso da língua coloquial ou padrão, dependendo do grau de intimidade, do tipo de assunto, do ambiente, se é familiar ou profissional e de quem são seus interlocutores. A língua será adequada ao contexto.
Então, uma mesma pessoa irá usar a língua de variadas maneiras. Por exemplo, eu penso num diplomata conversando no seu ambiente de trabalho. Essa mesma pessoa conversando com o filho no ambiente familiar. Bom, então nós sabemos que a situação é sim um fator de variedade linguística. Essas variações, então, elas consistem no dinamismo da língua. Agora que já conhecemos as possibilidades de variação linguística, é muito importante também ficar atento aos fatores extralinguísticos que interferem nas variações de classe social ou nível socioeconômico, origem geográfica, nível de escolarização, sexo, idade, profissão, redes sociais. Bem, turma, e agora, para finalizar nossa aula, convido você a resolver comigo uma questão do Enem 2018, do Caderno Azul, questão 7. Seu organismo já está acostumado com o açúcar e está difícil largar? O ideal é ir se acostumando aos poucos, cada vez menos açúcar. Bem, olha o comando. A utilização de determinadas variedades linguísticas em campanhas educativas tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. No caso desse texto, identifica-se essa estratégia pelo... Vamos às alternativas? Letra A. Discurso formal da língua portuguesa. Será que está correta? Nesse texto usou-se, empregou-se essa língua formal? Não. Vamos à alternativa B. Registro padrão próprio da língua escrita. Também não. Letra C. Seleção lexical restrita à esfera da medicina. Claro que não. Letra D. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária. Será que é essa? Vamos ler a letra E e confirmar então o uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. Bem, turma, eu não tenho aí emprego exagerado de gírias. O que marca aí é o emprego da língua oral, é da oralidade. Então, gabarito, letra E e obrigada. Até breve. Gente, muito interessante essa aula, né? Principalmente o tópico variação geográfica quando fala dos nomes do pão francês pelo Brasil. Pedir pão Jacó nas padarias de Goiás, ninguém vai entender. Não faça isso. Turma, parada rápida, bebe água e volta pra gente estudar gráficos e tabelas na aula de matemática.